Olá, amigos e amigas, estamos começando mais um podcast. Eu sou seu amigo, pastor Ademir Pereira, e é sempre uma alegria, um prazer imenso estar com você aí na sua casa, onde quer que você esteja. Para você que me segue pelas nossas redes sociais, no Instagram, @PR Ademir Pereira, um abraço a todos os meus seguidores do Instagram. Para você que me acompanha pelo Facebook, facebook.com/PR Ademir Pereira Oficial. Para você que me acompanha no Telegram, o meu canal no Telegram é o PR Ademir Pereira. E no YouTube você pode me acompanhar também no nosso canal youtube.com/PR Ademir Pereira. E já vou logo pedindo para você deixar o seu like neste vídeo. Deixe o seu joinha, porque isso nos ajuda bastante a fazer esse trabalho. Através desses podcasts eu tenho trazido reflexões, trechos das mensagens que Deus tem ministrado ao meu coração e que eu tenho trazido para a igreja que eu dirijo aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Hoje eu quero falar sobre um assunto de grande relevância para todo o povo de Deus. E não só para o povo cristão, para o povo evangélico. O assunto que eu quero falar hoje é importante para todos em geral. Eu quero falar sobre salvação. Quando a gente fala de salvação, bem, salvar lembra resgatar, livrar. Então, quando a gente fala em salvar, a pessoa já pensa no quê? Em alguém que está se afogando. A pessoa pensa em alguém que está no meio das chamas, ou quem sabe quase caindo de um precipício. Esta pessoa, portanto, precisa ser salva. Esse é o pensamento humano, racional, quando falamos de salvação. Mas a palavra de Deus fala de salvação num outro sentido, num sentido espiritual. E todos nós precisamos desta salvação. Mesmo que você não esteja agora se afogando em alto mar, ou no meio de chamas, ou caindo de um alto prédio, você precisa ser salvo sim. E talvez você pense, ser salvo de quê? Ser salvo de quem? E é exatamente sobre isso que eu quero falar. E quero falar usando a palavra de Deus. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Veja bem, aqui o apóstolo Pedro e o apóstolo João estão diante do Sinédrio. O Sinédrio era o quê? Era como se fosse o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte. Eles estão depondo diante da mais alta autoridade de Israel. E o que eles falam para aquelas pessoas tão importantes, tão célebres daquela sociedade? Ele diz que não há nenhum outro nome no universo que possa salvar a não ser o nome de Jesus. E minha gente, a palavra de Deus não muda. O Evangelho é o livro mais atual que existe. Da mesma maneira que na época de Pedro e João não havia nenhum outro nome além do nome de Cristo que possa salvar, hoje, mais de 2000 anos depois, a realidade é a mesma. Muitos nomes se tornaram conhecidos de 2000 anos para cá. Muitos nomes ganharam popularidade e fama de 2000 anos para cá. Mas continua não existindo nenhum outro nome que possa salvar senão o nome de Cristo. Então a palavra de Deus fala sobre salvação, e é interessante que, pesquisando, eu descobri que a palavra salvação aparece 164 vezes nessa versão bíblica revista e corrigida. Então não é um assunto qualquer, é um assunto de muita relevância.
Você que ama a palavra de Deus, você que ama a Deus, você tem que questionar: será que eu sou salvo? Será? Como saber se eu sou salvo de verdade? Como alcançar esta salvação que a palavra de Deus nos promete? Olha, eu poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre salvação, mas a ideia do podcast é trazer uma reflexão breve. Então eu quero levantar aqui 3 pontos sobre salvação. A primeira: salvar de quê? De que nós precisamos ser salvos? A palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram significa que todos nós precisamos ser salvos do pecado. E o pecado da humanidade gera a ira de Deus. A ira de Deus está reservada para um tempo próximo. E se nós não alcançarmos a salvação, vamos sofrer a ira. Eu quero ler para você aqui, carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo 9. Olha o que ele falou: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então é salvar de quê? Deus quer te salvar de quê? Deus quer te salvar do pecado. Deus quer te salvar da ira futura. É dessa salvação que você precisa. E não adianta você achar que não precisa de salvação, porque se a palavra diz que todos pecaram, que todos estão excluídos, destituídos da glória de Deus, então a palavra tem a razão. Nós precisamos sim ser salvos por Jesus. A segunda coisa que eu quero falar sobre salvação é salvar como? Estou me lembrando aqui que sempre que eu faço um documento no computador, na hora que eu estou prestes a desligar o computador e fechar o trabalho, ele me pergunta: você quer salvar? Quer salvar como? E não é desse salvar que eu estou falando, é da salvação eterna, é da vida eterna. Mas esta salvação tem uma forma também. Salvar como? Como que Deus vai salvar a humanidade dos seus pecados? Como? De que forma? João capítulo 3, versículo 16, fala sobre salvação e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então perceba que Deus, lá atrás, antes da fundação do mundo, Deus traçou um plano de salvação. E nesse plano de salvação elaborado pela mente brilhante do próprio Deus, ele entrega o seu único filho. Quem faria isso? Ninguém, mas Deus fez. Entregou o seu único filho movido por amor. Amou tanto esta humanidade pecadora, esta humanidade perdida, que Deus deu o seu único filho. Para quê? Para salvar. Deus sabia que a menos que ele fizesse algo, toda a humanidade se perderia. Então Deus, amando esse mundo, entregou o seu único filho. Então, como Deus vai salvar a todos? Em primeiro lugar, entregando o seu único filho. A partir do momento que Deus entrega o seu único filho, a parte de Deus no plano de salvação, no processo de salvação está feita. O que é necessário agora? É necessário que nós façamos a nossa parte. E a nossa parte está aqui, olha. Atos capítulo 16, um homem desesperado perguntou para o apóstolo Paulo e para o apóstolo Silas. Olha o que ele perguntou, versículo 30, Atos 16, 30. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aquele homem estava desesperado por uma bênção, mas não era uma bênção financeira,
não era uma bênção familiar, não era uma realização pessoal. Qual era a bênção que aquele homem estava desesperado para receber? A bênção da salvação. Ele disse, desesperado, para aqueles 2 apóstolos: que é necessário que eu faça para me salvar? E por que a pergunta dele está aqui na palavra de Deus? Por que esse diálogo não foi retirado das Escrituras? Porque Deus quer responder essa pergunta para todos nós. Todo mundo pensa: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí o Paulo e o Silas, inspirados pelo Espírito Santo, responderam no versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, vamos montar o quebra-cabeça. O plano de salvação elaborado por Deus começa lá atrás. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer, para que a humanidade não pereça, para que a humanidade seja salva. Uma vez que o Filho de Deus morreu para salvar a humanidade, o que a humanidade tem que fazer? Tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Porque uma vez que eu creio em Senhor Jesus Cristo, eu creio na obra de salvação, eu creio no sacrifício da cruz, eu sou salvo. E aí alguém está pensando: então basta eu dizer que creio em Jesus, e uma vez dito isso, estou salvo para sempre? Não. O próprio Jesus explicou que depois que uma pessoa crê nele, ela tem que perseverar crendo e servindo ao Senhor. Mateus capítulo 24, quando Jesus estava falando dos sinais que antecederiam a sua segunda vinda, ele falou aqui em Mateus 24, verso 12 e verso 13: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Você quer ser salvo? Persevere. Persevere até o fim. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não se deixe levar por ventos de doutrinas. Não se deixe levar por chateações, por decepções. Persevere na presença de Deus. E eu termino o podcast de hoje falando: quem poderá nos salvar? Salvar de quê? Você já sabe. Salvar como? Você já sabe. Agora você precisa saber quem poderá nos salvar. Eu comecei lendo Atos 4,12, que diz que debaixo do céu nenhum nome há entre os homens que possa nos salvar. E se você for no último livro das Escrituras, Apocalipse, esse livro aqui é um livro de muitas revelações, e ele nos revela que no céu não tem ninguém, na terra não tem ninguém, em nenhum outro lugar não tem ninguém que possa colocar a mão no livro da vida, senão o Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, versículo 3. Olha só, vamos ler o 2 também. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Me desculpe você que é adepto de outra religião. Todas as religiões têm um líder. Todo líder religioso é respeitado, principalmente dentro da sua religião. Esses líderes religiosos podem ter escrito livros, podem ter arrebanhado multidões, podem ter feito feitos memoráveis, mas nenhum desses líderes morreu na cruz para salvar você. Nenhum desses líderes perdoou qualquer pecado seu. A gente pode sair das religiões e vir para o próprio cristianismo. Dentro do próprio cristianismo nós temos diversos nomes de mulheres e de homens dignos de respeito, dignos de honra. Por que não citar a mulher mais virtuosa da Bíblia? Maria, mãe de Jesus. A Maria, sem sombra de dúvida, foi uma mulher salva.
mas a própria Maria não pode salvar ninguém. Ainda que você, católico, tenha sido ensinado assim. A palavra de Deus diz, aqui em Lucas capítulo 2, que um dia Maria compôs um cântico de louvor ao Senhor. Olha o que diz o cântico de Maria. Lucas capítulo 1, versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se a própria Maria chama Cristo de meu Salvador, significa que ela entendia que ela mesma não podia salvar. Só tem um que pode te salvar. E quem é ele? É o Cordeiro. Na visão que João teve no Apocalipse, ele disse: não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse olhar para aquele livro, muito menos tocar nele. Mas aí apareceu um que a gente olhava para ele e ele tinha como que a aparência de um cordeiro que havia sido morto. E esse cordeiro pegou nas mãos o livro e o abriu. Quem é esse cordeiro? Esse cordeiro é Jesus. Eu quero que você que me ouviu até agora, me assistiu até agora, entenda: Deus quer te salvar, mas só tem uma forma de você ser salvo: é recebendo o Salvador que Deus enviou, Jesus Cristo. Entregue a tua vida a Cristo e seja salvo, salvo da condenação, salvo do pecado, e desfrute da vida eterna que só Deus pode te dar. Que Deus abençoe tua vida abundantemente. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei e compartilhe esse podcast com seus amigos, com seus contatos, e até a próxima. Tchau, tchau.